No século XVI, por volta de 1580 e alguma coisa, os índios lá do Recôncavo Baiano começaram a ser expulsos, ou uns fugiam porque não se adaptavam ao colonizador. Por volta de 1600 e alguma coisa, começaram a adentrar nas ribeiras do rio Acaraú, a começar por Jericoacoara. E lá pelas tantas encontraram a serra e encontraram os riachos, né, com muita água, e começaram a subir à procura de meio de sobrevivência, principalmente frutas e verduras, e local onde pudessem se abrigar. Nos anos 80, que eu acredito que é um marco fundamental, o Riacho da Caranha, ele até então ele não tinha apenas um pequeno percurso que era canalizado, ou seja, que havia os barramentos de alvenaria para que a água pudesse circular normalmente. Só posteriormente é que houve uma ampliação dessa canalização. Então, o Riacho da Caranha, ele era mais um riacho e tinha as pontes que servia de acesso de uma rua para outra. Sim, até quando eu passei a ter conhecimento, existia já um controle, mas não era um controle muito rigoroso, né? Acabava tendo alguns dejetos que caíam no riacho. Existiam casos, né, de pessoas casas residenciais, existia a Câmara Municipal de Meruoca, existia um hospital que chamava de hospital, mas que realmente não tinha desempenho total de um hospital, né? Então, para que fosse construída aquela praça Monsenhor Furtado, foi preciso haver uma demolição, né? Então a prefeitura entrou com desapropriação de algumas casas residenciais e também teve que demolir o hospital e a Câmara Municipal. Ele nascia, ele vinha lá, lá da sua origem, né? Atravessava, era quase que o mesmo percurso de hoje, quase o mesmo percurso. Ele foi afastado um pouquinho quando nós construímos a nossa casa, quando nós morávamos ali naquela praça, que chama Praça Monsenhor Furtado. Ele foi só afastado um pouquinho, o resto é o percurso de hoje, o mesmo percurso. Ele tinha muita força, era um riacho forte, um rio forte, e mal cuidado, né? O pessoal jogava muito lixo, jogava até planta, bananeira, jogava dentro do riacho, e ele entupia e dava inundação, inundava as casas. Em 84, mais ou menos assim, houve 74, 84 grandes enchentes que inundou, todas as casas ficaram inundadas, todas as casas ficaram inundadas, inclusive a matriz. A questão do lixo era colhido pelo caminhão da cidade, do município, da prefeitura, e era levado para o lixão em Sobral, né? Todos os lixos de lá. Agora existia também lixo que era colocado tipo subterrâneo, que era enterrado, né? Porque não tinha outra forma. Mais ou menos assim. O hospital, ele também tinha uma estrutura muito rudimentar, muito baixinho, as telhas de amianto. Foi algo que foi sendo transformado conforme ia havendo uma necessidade, conforme o poder público ia tendo entendimento que precisavam fazer uma reforma, mas que não era um hospital apropriado, não era um hospital digno da nossa população.
É tanto que depois, em algum tempo, né, o prefeito de Meruoca, então, João Coutinho, ele passou a olhar para esse lado, que aquela situação ali, ela não poderia mais permanecer, né? Tinha que ser feito algo. Aí foi onde foi pensado na construção desse novo hospital que tem em Meruoca. Pois é, tem uma situação que sempre foi uma preocupação nossa, mas a parte inicial que a gente fez da canalização do riacho era já na intenção de despoluir o riacho e ao mesmo tempo conseguir recursos para fazer o esgoto da cidade, que até hoje não foi feito. Mas a solução definitiva vai ser o projeto que vai canalizar o esgoto e o tratamento do esgoto da cidade. Senão, enquanto não vier isso, nós vamos ter ainda nosso principal riacho, né? Fonte de água, que é o Riacho Itacaranha, poluído. O problema da poluição, o problema da diversificação do meio ambiente depende muito do crescimento da cidade e também da educação da população, né? Da educação do povo. Isso aí tem muita correlação uma coisa com a outra. Então, à medida em que a população vai aumentando, à medida em que a cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai havendo a necessidade de ser melhorado o meio ambiente. Frente da casa, como do lado, que é o Riacho Itacaranha, ele tem um afluente, né? Que passa ali atrás do ginásio. Tem um que passa aqui, tem um afluente. Esse aqui é o rio principal, né? Aí tem um afluente que passa do lado da escola, né? Passa da escola Monsenhor Furtado, tem um riachinho que passa lá. É um afluente do Itacaranha. Para nós, é muito recente essa construção dessa praça do complexo. É muito recente porque está 15 anos, 16 anos no máximo. Anterior a isso, nós tínhamos o quê? Toda onde hoje é denominado Praça do Complexo, era a Praça Monsenhor Furtado, tinha a Praça Monsenhor Diogo, e naquelas imediações nós tínhamos onde hoje chamamos de complexo. Era o centro comunitário, era um centro que havia eventos, havia danças, havia reuniões, e posteriormente foi construído já nos anos 90 essa quadra que hoje nós chamamos de, foi transformada em complexo. Especificamente a Praça do Complexo, ela foi construída no ano de 2008. E anterior a isso, nós tínhamos ali nas mediações a maternidade, que era uma instituição de hospital, nós tínhamos a Câmara Municipal de Vereadores, e nós tínhamos também algumas casas de pessoas que habitavam lá nas proximidades. Não é o caso da casa da Segunda Mestre, o caso da casa da Dona Rita de Cássia. Então, eram lá que eles residiam, e onde hoje é a praça. É o seguinte, a questão da poluição, dos problemas ambientais que a Meruoca enfrenta, ela é necessário várias ações. Uma delas, eu considero importante, foi a aprovação de uma lei chamada APA. Nós chamamos de Buraco da Velha, que já era denominado Buraco da Velha, era um dos únicos pontos turísticos que a Meruoca tinha. Naquela ocasião, nós não tínhamos problemas de esgoto sendo jogados no riacho. A Itacaranha, que também era utilizada como um espaço de lazer para os merocanos. Há 30 anos atrás, 40, era assim um ponto ápice aqui do município de Meruoca, era lá, porque vinham pessoas de outras cidades, né, fazer turismo ali. E os próprios moradores aqui do município de Meruoca iam com suas famílias para tomar banho. Lá próximo tinha um restaurante, bar, onde as pessoas, né, faziam alguma alimentação, tomavam alguma bebida. E lá foi por muito tempo usado para banho, né? Muitas pessoas começaram a usar o Riacho Itacaranha como uma espécie de local de jogar esgoto, jogar lixo. Isso acabou poluindo a moda, né, que nos entristece. A gente perceber que um riacho poderia ser utilizado em benefício das pessoas,
acabou sendo muito prejudicada com a questão dos esgotos que são jogados pelas residências do meio. Isso causa uma certa tristeza nesse sentido. Que até hoje não foi feito. Mas a solução definitiva vai ser o projeto que vai canalizar o esgoto e tratamento de esgoto da cidade. Senão, enquanto não vier isso, nós vamos ter ainda nosso principal riacho, né? Fonte de água, que é o Riacho Tacaré, poluído. Essa questão passa muito pela conscientização das pessoas, né? Hoje as pessoas são mais conscientes, né? Apesar de que, dentro da nossa expectativa, a gente achava que ia ser maior essa conscientização, né? Ainda não chegou no nível ideal. Mas, assim, o poder público ele também tem as responsabilidades, né? Todos esses projetos que a gente desenvolveu, na época que eu fui prefeito, fui pensando justamente em facilitar e melhorar a questão ambiental da cidade. Tanto é que o desequilíbrio aqui ainda é menos sentido. Apesar de já haver, mas a gente ainda sente pouco. Agora a tendência é piorar, né, se cada um não fizer a sua parte.